Pastor Pedro, por que falar do Espírito Santo? Você vai entender que tudo que acontece nessa terra, tudo, é por intermédio do Espírito Santo. Tudo. Mas não é Jesus diretamente? Posso te escandalizar? Posso. É porque Jesus e o Espírito Santo é a mesma coisa. Mas Jesus está nos mais altos céus, assentado à destra do Pai. Então quem opera tudo na terra? O Espírito de Jesus. O mesmo Espírito que estava sobre ele, que é ele. Pastor, é confuso isso, né? É confuso porque o nosso mundo, olha para mim que eu já estou pregando, ele é um mundo limitado a espaço-tempo. O nosso mundo é limitado à matéria. Você acredita que essa caixa é uma e que essa caixa é outra, por um simples fato delas não estarem juntas. Se a gente junta, você vai falar assim, ali tem uma caixa. Se a gente separa, tem duas caixas. Porque a gente condiciona os números no nosso mundo ao que a gente vê materialmente falando. Então se está separado, não pode ser um. Mas a Bíblia contradiz isso, porque vai dizer que quando você casa com a sua esposa, apesar de serem dois corpos, no casamento, vira um corpo só. Olha que coisa misteriosa. Um corpo só. Eu só preciso ser um pouco mais profundo, não é uma alma só. Porque senão a salvação não seria individual. Não é um espírito só, apesar de ser o Espírito Santo, mas você tem o seu espírito, que é o espírito humano. Sua esposa tem o espírito dela, o espírito humano, que é o que conecta ao Espírito Santo. Pastor, nós temos um espírito humano? Temos, que é o que foi desligado em Adão e Eva. Por isso que o texto vai dizer lá na frente, que Jesus é espírito vivificante. Ele é espírito vivificante. Ele veio vivificar o espírito que estava desligado com a queda de Adão. Sabe o que é a pessoa não ter o espírito ligado? É ser um iPhone sem internet. Tem um potencial incrível, pastor Hudson. Tem ferramentas poderosas. Poderia comandar o mundo por um aparelho telefônico. Poderia fechar negócios, poderia dar ordem. Mas sem internet, está trabalhando de modo reduzido. É isso que o carnal não entende. Que andar no Espírito não é virar um fanático, lunático, que fica andando no meio do mato e falando em língua, não. Paulo vivia mais nas cidades do que nos montes, tá? E ele era 100% espiritual. Paulo vivia mais em lugares agitados e tensos do que em lugares calmos. Eu tenho uma outra tese, que ser espiritual igual os monges é fácil. Que eles se enfiam no meio da montanha, por meio do mato, cheio de passarinho, de mico, de macaquinho, as águas cristalinas e barulhos de águas correntes. Não tem celular, não tem televisão, não tem sinal, não tem nada. E aí eles vão falar para você, como viver em paz. Vai viver em paz em São Paulo? Aí eu quero ver se tem paz. Vai viver em paz no meio do Senado? Vai lá para a Câmara dos Deputados e fala assim, eu sou uma pessoa de paz. Aí eu quero ver se você tem paz mesmo. Porque ter paz isolado do mundo é uma coisa. E essa é a paz que Cristo veio nos dar. Como assim? Eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz. Que isso, pastor? Contraditório? Não. Ele está querendo dizer que sem esforço, sem conquista, sem dedicação, nós nunca encontraremos a paz. A paz não é um lugar que você vai, é um ambiente que você gera. Fala de novo. A paz não é um lugar que você vai, é um ambiente que você gera. Você pode falar assim, estou indo para Maldivas, não estou amaldiçoando ninguém não, só vou dar exemplo, amém? Amém, igreja? Você pode estar indo para Maldivas. Se você chegar lá em Dubai que faz escala, quebrou 2 malas suas e uma extraviou, você vai ver se Maldivas não vira um inferno para você. Pelo menos uns 2 dias, até se acalmar, ou até você entrar para dentro daquele mar, pular de ponta. Você vai ficar murmurando, reclamando, amaldiçoando a companhia uns 5 dias.
Toda vez que você precisar daquela peça de roupa para você tirar aquela foto, aquele look e não tiver, você vai lembrar. Demônio. Porque não é o lugar que gera paz, são as condições. Por isso Jesus falou: eu vim trazer espada. Eu vim te ensinar foi guerrear. Eu vim te ensinar foi a luta. Por isso que ele falou assim com Deus: Deus, Pai, eu não oro para que eles saiam do mundo. Para que essa oração boba, infantil. Deus me livra. Não, é Deus me ensina a lidar. Porque problema, crise, agitação, lugar confuso, lugar estranho, pessoa doida tem todo dia na nossa vida. Tem gente que precisa tomar remédio controlado. Tem alguém aqui? Confessa o seu pecado, irmão. Santo, santa. Se não tomar, irmão, dá um BO. Quando eu começo a ficar assim, eu falo: cadê meu remédio? A primeira coisa que eu falo: cadê meu remédio? É igual uma bombinha de asma para quem está sem ar. Calma a pressão, a energia sobe. Jesus foi homem como nós. A Bíblia vai chamar ele de filho do homem. Quer mais uma? Ele foi tentado. Eu sei que escandaliza o religioso, porque o religioso é muito santo, né? Tem gente que é tão imatura que ele acredita que tentação é pecado. Tentação não é pecado, alimentar a tentação é pecado. Porque eu vou usar uns termos mais simples para não falar de nada sexual, porque vocês ainda não estão prontos para essa conversa. Mas você está de dieta, aí alguém põe um macarrão, a bolonhesa, ou então um carbonara, que eu amo. Só que carbonara é um problema, você tem que comer em casa, para comer em restaurante não. Pergunta por quê? Porque ele é caro e não vem nada. Macarrão e bacon, isso você faz em casa. Aí vem uma Coca-Cola gelada. Aí vem aqueles doce, você não sabe nem como é que a pessoa deu conta de fazer aquilo, que é tão bonito e gostoso. Se você olhar que tem 2 vezes, você vai assim: que dieta o quê? Vai viver, vai morrer, vai ficar tudo aí. E vai. Você ficou muito perto daquilo que você gosta. Então, pastor, qual é a estratégia? A Bíblia vai dar a estratégia: fugir da aparência do mal. É só fugir. Qual é a sua fraqueza? Foge desse ambiente. Se não é a sua fraqueza, é só vigiar. Porque a fraqueza de um é sexo, a fraqueza de outro é droga, a fraqueza de outro é mentira, a fraqueza de outro é álcool, a fraqueza de outro é tudo. Que isso? Te entendo. Carne terrível. Olha, irmão, Jesus como homem, se ele não tivesse recebido o poder do Espírito Santo, ele poderia operar inúmeras coisas pelos dons naturais, pelos talentos pessoais. Você é cheio de dom natural. Tem gente que tira uma música de ouvir. É isso ou não é? É assim ou não é? Isso é um dom, irmão. Beethoven era cego. Você consegue imaginar que um dos maiores compositores da música clássica era cego? Cego não, perdão, surdo. Obrigado, irmã. Esse sinal seu eu entendi. Pastor, como é que ele era surdo e fazia? Porque a música é matemática. Por incrível que pareça, música é matemática. Por que eles colocam aquele tempo? Não tem o negócio do tempo? Como é que chama aquele negócio? O barulhinho que fica fazendo assim, o clique. Porque está dentro de um tempo, e tempo é matemático, tem como você calcular. Como que um cara surdo compõe o que? Irmão, depois você chega em casa, põe Beethoven e fala assim: agora eu sou elevado. Escuta Beethoven. A gente quando escuta uns negócios fala assim: agora eu sou fino. Olha, escutava Marília Mendonça, agora estou escutando Beethoven. Eu achava que eu era doido, irmão. O pastor da Assembleia ontem cantou a música de Sula Miranda no altar.
Eu falei, nossa, esse cara é doido demais, velho. Aí eu virei a assembleia, eu fiquei, que isso, pastor? Vigia? Tá na assembleia, rapaz. Cantando Sula Miranda. Você dá conta? Então, igreja viva, você pode ter inúmeros talentos como ser humano, mas quando você recebe o Espírito Santo, você deixa de andar no natural e começa a viver coisas sobrenaturais. Você sai da matemática da terra, da economia da terra, e começa a acessar a economia do céu. É por isso que ninguém entende algumas coisas que os crentes vivem. Mas como é que você viajou? Como é que você deu conta? Pois é, uma irmã sentiu no coração e me abençoou. Aí a pessoa, te abençoou? Quem é essa irmã? Tem isso ou não tem? Porque no mundo ensina a tirar do outro. Chega na igreja, as pessoas querem te dar, porque Deus ordenou, porque Deus falou, porque ela sentiu no Espírito. Irmão, isso só acessa quem está andando no Espírito. Andar no Espírito, vou voltar a repetir, não é andar igual o chaplá, falando em língua, é esses crentes malucos, que fica vendo demônio e capeta em tudo, não é isso não, irmão. Andar no Espírito é conversar com alguém superior. O Chico Xavier, ele alega, ele fala, ele explica, que desde criança ele conversava com um espírito, chamado Emanuel. E ele desenvolveu a habilidade de conversar com esse tal de Emanuel. Ele desenvolveu tanta habilidade de conversar com o espírito, estou falando de Chico Xavier, um espírita, lá de Uberaba, que ele se tornou um dos maiores líderes espirituais do mundo. Brasileiro, mineiro, nascido no interior, no Triângulo, por causa da intimidade que ele tinha com esse tal de Emanuel. Eu e você, que estudamos a Bíblia Sagrada e cremos no Evangelho, sabe o que é. Porque a Bíblia vai dizer, está na Bíblia, que os demônios têm a capacidade de se transformar até mesmo em um anjo de luz. Está na Bíblia que um demônio pode apresentar para você como um anjo. Por quê? Porque ele já foi um anjo. Ele conhece o formato. E como é que eu sei, pastor, se esse espírito é de Deus ou não? Pergunta se ele confessa que Jesus vem em carne. Porque todo espírito que não provém de Deus não reconhece o Filho de Deus como Messias. Está na Bíblia também, que nós devemos testar os espíritos. É óbvio que agora você não vai ficar para todo mundo assim, você confessa que Jesus vem em carne? Você confessa que Jesus vem em carne? A pessoa fala, hã? O que é que você quer dizer? Aí a pessoa nem sabe, ela está no mundo de nada, ela nem sabe. Estou falando no mundo espiritual. Quando manifesta um espírito, quando aparece um espírito para alguém, se a pessoa tem a visão aberta, a primeira coisa que ela tem que fazer é, você confessa que Jesus vem em carne? Eu, como tenho muita experiência nesse mundo, não vou entrar muito, porque senão vira muito místico, você fala assim, começou a viajar. Tem algumas coisas que eu guardo para mim, e eu entro mais numa linha com você, diferente, vou dizer assim. Eu ia falar racional, mas não é racional, porque tudo que a gente fala numa igreja, diante da palavra, é espiritual. Mas eu já vi anjos que eu questionei, que eu confrontei no espírito, e eu vi a face dele, vi o corpo dele mudando na minha frente. Então, para mim, esse versículo ele é real. Ele é real. Agora, nós estamos em Lucas 3:22. Abre aí. E o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea como um pombo. E ouvindo-se uma voz do céu, a voz disse: Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. O ministério de Jesus só foi inaugurado com a descida do Espírito Santo, porque ele entendia que sem a intervenção divina era impossível ele suportar as perseguições. Ele entendia que sem a intervenção divina era inviável curar pessoas. Por isso que você não vai ver antes do 30 ele curando, expulsando demônio e nem pregando, porque ele estava esperando
ser revestido do alto, para ele sair do natural e andar no espiritual, para ele sair do humano e viver coisas extraordinárias que o homem não pode entender. Jesus aguardou ser ungido, ser selado, recebeu o Espírito. Pastor, mas a Bíblia não fala que aos 12 anos ele estava sentado entre os doutores, perguntando, interrogando e respondendo, e todos eles ficavam surpresos com a sua sabedoria? Sim, sabedoria humana. Ele estava se capacitando, ele estava estudando, mas a revelação só vem pelo Espírito. Por isso que tem muita gente que tem letra, mas não tem revelação. Por isso tem muita gente que conhece a Bíblia inteira, mas ao mesmo tempo não entende nada. Por isso tem gente que lê todos os versículos, mas ele não consegue fazer conexões. Por quê? Porque ele está lendo somente com a visão, a ótica humana, somente com o intelecto neural, nada além disso. Por isso que não adianta, por isso que, irmão, a Bíblia é linda, a Bíblia se explica. A Bíblia vai dizer: o carnal conversa de coisas carnais, o espiritual conversa de coisas espirituais. O carnal a ninguém discerne. Está dizendo assim, ele não entende nada além do que ele está vendo. Mas o espiritual a tudo discerne. Olha o que o texto está dizendo, irmão, que o espiritual a tudo discerne, tudo ele entende, porque ele tem a mente de Cristo, porque ele tem a mente, e quem deu essa mente para ele? O Espírito. O povo fala muito de mindset. Napoleão Hill entendeu princípios violentos em 1920. Eu já li toda a obra de Napoleão Hill, é uma coisa fantástica, poderosa, apesar de não ser 100% bíblica, mas isso não anula a genialidade dele. Olha para mim, Napoleão Hill, em um dos seus livros, se não me falha a memória, A Lei do Triunfo, ou Mais Perto do Diabo, é um dos dois. Presta atenção, ele vai explicar que ele começou a fazer um treinamento mental para hackear a mente de pessoas ao redor dele, para ele conseguir acessar a mente da pessoa e pegar os conceitos, a forma de ver a vida, a forma de pensar, hackear literalmente os pensamentos. Ele aprofundou tanto nisso, que ele começou a fazer isso sozinho, sem ter ninguém ao lado dele. Ele imaginava Tom Ford do lado dele, e começava uma conversa com Tom Ford. Você pode ler no livro, porque ele acreditava que os códigos e os dados mentais estavam por aí, e ele estava em busca disso. É porque se ele tivesse um pouquinho mais de revelação do Espírito, ele não ia procurar a mente de Tom Ford, ele não ia procurar conversar com a mente de Thomas Edison, ele não ia procurar acessar a mente dos homens e dos heróis da sua época. Se ele tivesse lido esse versículo, que nós temos a mente de Cristo, irmão, você tem acesso ao maior privilégio que o homem pode ter. Pastor Pedro, por que você tem tanta sabedoria? Eu julgo ser sábio, estou falando em amor, não é na arrogância, estou falando em amor. Porque sair da onde eu saí, construir o que eu construí, é burro eu não sou. Deixa eu falar assim. Amém, gente? E não tem nenhuma prepotência nisso, porque eu sei o quanto que eu era difícil, mas eu julgo que eu acessei um negócio, e eu pergunto para ele: você podia me explicar isso? Você podia me ensinar esse negócio? Eu não estou entendendo. Como é que é esse negócio? Me explica direito. Aí às vezes você está vendo um podcast, de repente tem um especialista falando aquilo que você perguntou. Você está lendo um livro, de repente é tudo aquilo que você estava perguntando para Deus. De repente você passa assim no outdoor e vê um negócio escrito e fala assim: meu Deus, a resposta ali. Eu não me lembro do testemunho da Marta. A Marta é muito minha amiga, de vez em quando ela vem aqui. A Marta é mãe do João, da Ana e do Gabriel. A Marta me contou uma história que eu chorei muito. A gente estava falando do Espírito Santo, e o João chegou para ela um dia e falou assim: mãe, quantas gotas que tem no oceano? Pergunta de criança. Aí ela parou, sem saber o que responder. Ela falou assim: meu filho, faz o seguinte, vai lá no seu quarto, ajoelha e pede o Espírito Santo para te contar quantas gotas que tem no oceano. Ele sabe. Ele, como uma criança obediente, foi. Passou uma semana, foi para aula de ciência. O professor vai falar das águas, dos mares e etc e tal, e faz um cálculo, calculando quantas gotas possivelmente tem nos oceanos. O João começou a chorar dentro de sala de aula, porque é como se ele visse a mão do Espírito escrevendo naquele quadro, e dizendo assim: você não me perguntou? Eu vou te responder.
Nós não estamos tendo respostas porque a gente não sabe fazer pergunta. Que a gente só vive reclamando. Por quê? A gente só vive chorando, choramingando, reclamando com Deus, reclamando com a vida, reclamando com a esposa, reclamando com uma... Para de reclamar e começa a perguntar ao Espírito Santo: tem como você me ensinar isso aqui? Tem como você me explicar esse negócio? Eu não entendo muito bem não, mas você podia me explicar. Como assim, pastor? Está escrito, irmão. Pelo amor de Deus. João 14, 26, abre aí rapidinho. Olha que arte maravilhosa, que arte linda. Achei uma coisa mais linda essa arte. Mas o Consolador, mas quem? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem te faz lembrar as promessas é o Espírito. Quem te faz entender os versículos é o Espírito. Quem te faz ter um código da ciência, porque ciência é dom. Romanos 12 fala que ciência é dom. Quem te faz ter respostas que você antes não tinha é o Espírito. Só que a religião matou o Espírito, porque a religião te ensinou que se você não for no culto, se o pastor não pregar, não vale. A religião te ensinou que você só pode ler Bíblia, que você não pode ler mais nada. A religião te ensinou que se você fugir da Bíblia, no sentido de querer buscar conhecimento, toma cuidado, hein? Vai misturar a sua cabeça. Toma cuidado, hein, irmão. Quem tem uma experiência profunda com o Espírito Santo pode até ficar com algumas interrogações, mas já já a resposta vem. Interrogações na nossa vida é normal, pastor? É. Eu já tive interrogações que eu fiquei assim: isso aqui não dá para entender, isso aqui não dá para concordar, é muito para mim, minha cabeça humana carnal não consegue acessar isso aqui, entender o que Deus quis dizer com isso. Mas aí vai passando os dias, vai passando semanas, vai passando meses, vai acontecendo coisas, situações que vai nos cercando, e de repente aquele versículo que não tinha vida, que não fazia sentido, ele explode diante de você. Você fala: meu Deus, como que um versículo tão insignificante, entre aspas, está na internet, que eles cortam assim, faz assim, pastor fala que versículo insignificante. Como que pode textos que às vezes a gente não recebeu revelação nenhuma e achou, até porque Deus coloca uns negócios assim. Tudo tem um porquê. E qual é a função do Espírito? Te explicar isso, te lembrar disso. Minha carteira estava sumida, tinha 2 meses, coisa boba, mas vai te ajudar. Minha carteira estava sumida 2 meses, e todo dia eu falava com aquela, ela falava assim: tem que amarrar ela no seu corpo, põe tudo digital, e só me largando para lá. Teve um dia, irmão, que eu estava no profético, eu olhei para dentro dela e falei assim: Kelly, eu estou para te falar que essa carteira está com você. 2 meses. Alguns cartões já tinham pedido a segunda via. Falei: Kelly, se você procurar direito, você vai achar essas bolsas. E se você mexer nessas bolsas, eu acho que ela está dentro de alguma bolsa sua. Você perdeu em tal lugar. Aí começou a me lembrar os lugares que eu passei. Aí sabe o que eu fiz? Crê se você quiser. Eu orei. Eu orei com fé, falei: Espírito Santo, você mais do que ninguém sabe onde está essa carteira. Você viu na nossa distração onde ela foi parar. Não é São Longuinho, não, é Espírito Santo. Eu orei, falei: meu amigo Espírito Santo, eu sei que essa carteira está aqui em casa, eu não perdi. Porque o TDAH, ele sabe quando ele perdeu. Ele, no fundo ele sabe: ih, deu ruim. Sabe ou não sabe? Mas quando ele tem a sensação que está por ali, ele também sabe. Tem um negócio me dizendo que está mais ou menos por aí, já já a gente acha. Orei. Irmão, eu não lembro quanto tempo, mas assim, não passou uma semana. Aquele foi pegar uma bolsa para sair. Aonde estava a bendita da carteira? Carteira de festa, foi um casamento que a gente foi. Aí ela: olha o que eu achei. Falei: o quê? Você achou o quê, Kelly? Dá essa carteira aqui. Eu te falei. Eu fiquei bravo, irmão. Falei assim: ai de mim se não fosse o Espírito Santo.
Essa bolsa de festa ia morrer aí nesse armário, a gente não ia achar essa carteira. Irmão, tem coisa que a gente perdeu, que o Espírito Santo sabe onde está. Eu também já falei com o Espírito Santo, eu perdi minha alegria. Um jovem tão feliz, tão animado, tão divertido, eu tinha perdido isso. Estava amargurado, azedo, só conseguia ver coisa ruim na vida, só não conseguia não entender, cheio de crise, cheio de problema. A igreja não fazia sentido, o ministério não fazia sentido, as coisas já não me completavam, eu estava vazio, cheio de coisas, cheio de gente, vazio, por causa de dor, de cansaço, de ferida. Aí um dia eu falei para o Espírito Santo, eu me lembro desse dia, eu falei: Espírito Santo, eu não sou mais o mesmo, eu mudei tanto, mas eu mudei para pior. Eu era tão feliz, eu era tão animado, tão divertido, tão alegre, tão motivado. O que aconteceu comigo? Por que eu estou vivendo isso? Não deixa eu virar um homem amargurado, doente. Tudo que eu relutei, tudo que eu não queria ser a vida inteira, eu estava vivendo. E eu pedi o Espírito Santo de verdade. Eu falei assim: faz de novo, me volta lá nas primeiras obras, me volta lá nas primeiras práticas. Sabe o que ele fez? Começou a colocar os meus amigos da época que eu converti no meu caminho. E aí um dia ele falou assim: eu estou fazendo pessoas antigas cruzar o seu caminho de novo, para despertar o seu chamado de novo, sua paixão pelas almas, sua paixão em ver o homem transformado, em pegar o caído, levantar ele. Irmão, foi um processo de uns 3 meses. Ele curou problema por problema. Eu já vinha arrastando com esse problema uns 2 anos e não estava conseguindo achar a solução. Procurava várias válvulas de escape e nada resolvia. Até um dia que eu falei assim: gente, eu estou me sentindo tão bem. Eu fiquei até com medo de falar que eu estava bem, porque eu fiquei com aquele medo do negócio voltar. Sabe como é que é? Que a gente, quando está calejado, ferido, irmão, a gente tem medo das coisas voltar. E aí dali em diante eu voltei a sentir alegria, ver as coisas belas da vida, não ficar tão preocupado com o futuro, não ficar tão estressado. Comecei a, tá bom, tá tudo bom, tá tudo, do jeito que eu vivia, do jeito que eu vivia, tá tudo ótimo, tudo é festa, tudo era maravilha, tudo era gozo, não tinha dia ruim, não tinha lugar ruim, a gente fazia o lugar acontecer. E eu posso te falar, irmão, a melhor oração que eu fiz nos últimos anos, eu quero agradecer ao Espírito Santo, porque você não deixou eu morrer nas minhas dores. Eu quero dizer para essa igreja maravilhosa: Ele não vai deixar você morrer nas suas dores. Ele vai resolver isso junto com você. Convida Ele, fala: Espírito Santo, eu estou mal, o que aconteceu comigo? O que eu estou virando? Eu não quero ser esse homem, eu não quero ser essa mulher. Tem como a gente reescrever a história, tem como voltar algumas coisas. Você vai viver dias tão maravilhosos, tão poderosos, que dificilmente você vai lembrar das dores que você passou. As pessoas vão olhar para você e falar assim: rapaz, você está tão bem. Você vai sentir uma leveza, uma paz, porque você vai ser cheio do Espírito Santo. Lucas 4:8, seguindo o mesmo texto. Então o Espírito Santo desceu sobre ele. Estou terminando, até porque minha energia já acabou, a perna começa a doer, as duas. Então no capítulo 3, o Espírito Santo desce e confirma: este é o meu filho amado. Já no capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga
tinha os olhos fitos nele. Jesus agora está proclamando, dentro de uma sinagoga, em Nazaré, cidade que ele foi criado, que dali em diante, ele tinha uma missão na face dessa terra. Sabe por que tem muita gente que está em crise existencial e está vivendo sem propósito? Porque o seu propósito está naquele que te deu a vida. O seu propósito está naquele que pensou em você antes de você vir a essa terra. O teu propósito foi gerado por Deus. O nosso problema é que a gente fica: cadê meu sonho? Cadê o meu propósito? Não é o seu propósito, é o propósito de Deus. O propósito é de Deus. Por que a Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito? Porque a nossa carne quer uma coisa e nem sempre é pecado. É no sentido de: mas o meu sonho é esse. E o Espírito Santo fala assim: mas eu planejei para você isso. E essa resistência de aceitar o propósito do Espírito na nossa vida faz a gente perder tanto tempo, sofrer tantas dores, ter tantos desgastes. Porque Jesus está agora declarando para que ele veio na terra. Depois de 30 anos, é a primeira vez que ele anuncia: eu nasci para isso. Ele está dizendo assim: eu vim para isso e eu vou cumprir isso. Mas ele diz assim, ó: o Espírito Santo, ele me ungiu. Eu quero declarar, irmão, porque a Bíblia que declara isso, que Cristo nos ungiu nele, que em Cristo nós também somos ungidos, separados, escolhidos, eleitos, e nós também recebemos o Espírito Santo. Foi ele que disse: eu preciso ir, é necessário que eu vá, para que o Pai envie o Espírito Consolador. Jesus está dizendo assim: se eu ficar aqui, o Espírito Santo está retido em uma pessoa só, ele está totalmente contido em um único ser. Se eu for, Deus vai derramar agora sobre toda a carne, sobre todo humano, sobre todas as pessoas que estiverem na posição. Irmão, o mesmo Espírito, eu estou dizendo que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito que lhe deu poder e autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para anunciar boas novas ao Evangelho de Cristo, é o mesmo Espírito, não é outro, não é menor, não é maior, não é anjo, é o mesmo Espírito. Ele está sendo liberado e enviado à sua igreja, na sua vida, na sua história. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Ande em poder, ande em propósito, ande na visão, ande no sobrenatural, experimente andar sobre as águas, experimente coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Pelo menos um grito saiu. Não tem jeito, irmão, pelo menos um tem que sair. Aleluia. Semana que vem eu vou te falar como é que foi a recebida do Espírito pelos apóstolos, como é que foi a descida do Espírito para os discípulos. Em Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no cenáculo, quando de repente veio um vento, como um vento impetuoso, que invadiu toda a casa. E o Espírito parava sobre cada um, concedendo-lhes línguas como de fogo. E eles falavam em línguas estranhas, e todos entendiam o que o outro falava. Os que estavam de fora diziam: eles não estão embriagados? Eles não estão bêbados? Não. É porque quando o Espírito vem, irmão, mexe com a nossa energia, sacode a nossa frequência, tira do lugar a matéria. Quando o Espírito, estou falando um Espírito de verdade, não é emoção, não é êxtase através de ondas sonoras, não. Estou falando quando é Ele que vem. Coisas começam a queimar. Foi Jesus que disse:
eu vos batizarei com água, mas é necessário que vocês sejam batizados com fogo. O fogo é o que aperfeiçoa a sua alma, transformando ela numa alma divina. O fogo é que faz você ter vida, ter luz, ter energia, ter calor, sair das trevas. Jesus está dizendo: o batismo com a água é apontando para a redenção, para a ressurreição, para o novo nascimento. Mas o batismo com o Espírito, o batismo com fogo, é o que te empodera a viver coisas milagrosas. De um jovem pastor maluco botar a mão nos enfermos e falar assim: você está curado, da frente de 1000 pessoas sem medo nenhum. Falar assim: some o caroço, some o câncer. E de repente a pessoa começar a chorar, tremer e falar assim: pastor, sumiu. É esse Espírito que te conta coisas antes de você ser pego de surpresa. É esse Espírito que te dá sonhos proféticos. Ele é real. Semana que vem nós vamos aprofundar no livro de Atos, quando o Espírito é derramado e cumpre-se o dia de Pentecostes, e a promessa de Joel capítulo 2 se cumpre, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Jovens terão visões, velhos terão sonhos. Por quê? Porque para um jovem ter visão é difícil, e para o velho voltar a sonhar também é difícil, porque ele já sonhou muito e talvez não viveu muita coisa. Velhos que se acham velhos, vocês voltarão a ter sonhos, inspirados agora por Deus. Jovens, você que está meio perdido, meio embaçado, meio confuso, você receberá visões. Visões. Você vai saber o que você está fazendo. Você vai ter convicção dos seus passos. Você não vai andar mais errante sobre a face da terra. Você vai andar debaixo de uma palavra. Fica de pé no seu lugar. Ai. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você vai ter uma semana diferente. Pastor, mas eu não sou religioso. Não precisa ser. Ele vos ensinará. Pastor, mas eu nunca nem li a Bíblia direito. Não precisa. Nesse momento você vai ter experiências diretas. A Bíblia só vai te dar padrão e testificar que as suas experiências não é alucinação. A Bíblia só vai te respaldar para você entender que as suas experiências não é coisa da sua cabeça. A Bíblia só vai te dar direção para você entender que você não está ficando doido, porque o negócio vai ser forte.